Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do Senhor nosso Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz sobre as nossas vidas, pelos cuidados do Senhor sobre nós. Porque, embora nós passamos por tantas dificuldades, passamos por lutas, mas nós temos sido cuidados, temos sido guardados por Ele. A boa mão do Senhor tem sido conosco, então nós devemos ser gratos sempre por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz por nós. A palavra que eu quero deixar para o meu e para o teu coração se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, versículo 28. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Aleluia! Nós sabemos que Daniel foi levado de Jerusalém, ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá, Daniel, mesmo estando naquele lugar, ele foi levado para o palácio do rei, ele foi levado para estar ali, né? Ele prestava serviços ao rei ali na corte. Mas Daniel ele decidiu não se contaminar com as coisas daquele lugar. Ele decidiu manter-se fiel a Deus, ao Deus que ele conhecia, ao Deus que ele servia, ao Deus dos céus. Então, Daniel permaneceu firme naquele lugar. E tinha outros 3 jovens que tinham a mesma visão, que estavam juntos com Daniel, que tinham o mesmo pensamento, que também decidiram não se contaminar naquele lugar. E nós vamos ver que agora o rei Nabucodonosor ele vai mandar construir uma estátua do rei. Uma estátua que a Bíblia diz que ela tinha 27 metros de altura e ela era toda revestida de ouro. E aquela estátua foi colocada em um lugar ali de destaque e o rei agora vai convidar a todos, né, a todos da província da Babilônia, todas as autoridades, os juízes, os tesoureiros, aqueles que prestavam serviço, né, ali para o rei. E todos teriam então que se dobrar diante daquela imagem. Teriam que adorar a imagem do rei como sinal de lealdade naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que o arauto ali do rei, ele fala para todos que quando começar a tocar a música, né, os instrumentos vão começar a tocar. Então todos têm que se dobrar, todos têm que se ajoelhar diante daquela estátua. E nós vamos entender que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não vão se dobrar. Eles decidem que eles não podem se dobrar diante daquela estátua, porque eles adoravam somente ao Deus do céu. E então, alguns vão prestar atenção e vão chegar até o rei e vão falar, ó rei, aqueles judeus que trabalham na província do rei, eles não se dobraram diante da sua imagem. Todos se dobraram, mas eles não. Então o rei manda chamar esses homens. E o rei fala: eu estou sabendo que vocês não prestam culto a nenhum outro Deus que não seja o Deus de vocês. Mas eu vou mandar tocar a música novamente. E se vocês se dobrarem, se vocês decidirem adorar a minha estátua, vai ser melhor para vocês. Mas se vocês, continuarem assim, continuarem com esse pensamento, se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Porque é assim que acontece para aqueles que desobedecem à ordem do rei. Nós vamos ver que agora, olha a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a pressão que está em volta deles. Porque eles estavam naquele lugar, eles trabalhavam para o rei, né? Eles deviam obediência
ao rei, que era uma autoridade. Mas acima da autoridade do rei estava a autoridade de Deus. E eles decidiram que eles adorariam, porque assim como diz a palavra de Deus, que não adorará nenhuma outra, né, imagem, escultura, mas somente o Deus vivo, somente o Deus dos céus. E eles tinham isso como regra. E eles decidiram se manter fiéis, mesmo com aquela pressão toda. Eles disseram: não, nós não vamos nos dobrar, rei, diante da tua imagem. Nós servimos somente ao Deus do céu. E esse Deus que nós servimos, ele pode nos livrar das suas mãos, sim. Ele pode nos livrar e nós cremos que ele nos livrará. Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que Deus era fiel para com aqueles que são fiéis para com ele. Que Deus iria livrá-los daquela fornalha. Mas eles disseram também: se ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar. Nós vamos continuar firmes, continuar fiéis. Porque aqueles que adoram verdadeiramente o Senhor, eles não adoram por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus pode fazer. Se Deus fizer, eles adoram. Se não fizer, eles continuam adorando. Porque esses são os verdadeiros adoradores. Esses são os que o Senhor procura, os que adoram não por aquilo que Deus pode fazer, mas que adoram em espírito e em verdade. E eles permaneceram firmes ali naquele lugar. E o rei, então, mandou, chamou os homens fortes. Não chamou qualquer homem, mas chamou os homens fortes que tinha ali na corte, para que pudessem amarrar e para que pudessem levar Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha de fogo ardente. Ele disse: não tem outro jeito, vocês vão ter que ir para a fornalha. E então o rei, ele ficou tão furioso que ele pediu para que se aquecesse aquela fornalha muito além do que ela já estava aquecida. A fornalha, a própria fornalha, do jeito que ela estava, era o suficiente para matar, para incinerar com aqueles homens. Mas o rei, ele quis aquecer muito mais. Ele falou: aquece 7 vezes mais essa fornalha. E nós vamos ver que 7 vezes mais é o máximo, né? É chegar ao máximo que aquela fornalha poderia ser aquecida. E assim fizeram. E aqueles homens levaram, amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar lá dentro. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles chegaram para jogar os homens lá dentro, aí eles foram mortos. Os homens do rei foram mortos ali somente com o sopro daquele fogo, de tão quente que estava. E lançou Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. E com o passar, passou algum tempo e o rei olhou. E o rei, ele falou: o que é que está acontecendo ali? Ele chamou alguns homens e disse: mas não foram 3 que nós jogamos lá dentro? Jogamos amarrados lá dentro? Mas agora eu estou vendo 4. 4, eles estão todos desamarrados, eles passeiam no meio do fogo. E o quarto que está lá dentro, ele tem assim o aspecto, ele tem o semblante de uma divindade. É uma divindade, não é um ser terreno, não é um ser qualquer. É diferente aquele que está lá junto com eles. Glória a Deus, aleluia. O Senhor enviou o seu anjo para estar ali guardando os seus servos dentro daquela fornalha de fogo. A Bíblia, no Salmos 91, nós vamos ver que ali fala que aqueles que faz do Senhor ali o seu abrigo, o seu esconderijo, que andam embaixo da proteção do Altíssimo, ele envia anjos para os guardar. Ele envia anjos para os cuidar, para os livrar do mal, para os livrar da peste, para os livrar de todos os perigos. E é assim que o Senhor faz. Ele fez assim com os seus servos. Enviou o anjo para estar ali dentro da fornalha com eles. E muitas vezes nós queremos que o Senhor nos livre
de passar pela fornalha, de passar pela dificuldade, de passar pelo problema, pela provação. Mas muitas vezes o Senhor não vai nos livrar do problema. Ele vai permitir que nós estejamos dentro da fornalha, no meio do fogo, para ver até onde que nós vamos, para ver até onde que nós aguentamos a pressão, para ver até onde que nós permanecemos firmes na presença dele, para ver se nós o adoramos verdadeiramente ou não. Assim como aqueles homens, Deus os livrou. O rei Nabucodonosor pediu para que eles saíssem então para fora. E a Bíblia vai dizer que eles saem, eles vêm caminhando no meio do fogo e saem. E então aqueles homens vão olhar, os homens do rei vão olhar e vão ver que não foi queimado nada, nem a roupa, nem um fio de cabelo foi tocado. Eles não tinham nem cheiro de fogo. Imagina dentro de uma fornalha, totalmente aquecida, sair ilesos, sair totalmente sem ser tocados pelo fogo. Somente um Deus Todo-Poderoso para fazer isso. E nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele vai reconhecer que o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego era um Deus grande, era um Deus poderoso, era alguém, né, muito maior, muito superior, porque o rei, ele acreditava em coisas da terra, né, em divindades ali, em deuses da natureza. Ele não acreditava que existia um Deus que era superior, mas a partir daquele momento, a Bíblia diz que ele louvou, que ele glorificou o nome do Senhor e viu que Deus era grande e viu que Deus era maior que tudo, que todas as coisas. E ele disse, qualquer um aqui nesse reino agora que falar desse Deus, né? Esse Deus é superior, ninguém vai falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque se falar desse Deus, vai ser severamente punidos. Aleluia. Reconheceu, glorificou através daqueles homens o nome do Senhor. É isso que Deus quer de nós, é para isso que Ele nos chama, para que através das nossas vidas o nome dele seja glorificado, para que nós suportemos as pressões desse mundo, porque nós estamos no mundo, nós fazemos parte deste mundo, mas nós não temos que nos contaminar com este mundo, com as coisas deste mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali no meio, né? Eles teriam talvez que se dobrar para que eles não perdessem aquilo que eles haviam conquistado naquele lugar, na corte do rei, mas eles não se preocuparam com isso. Eles colocaram Deus acima de tudo. E agora a Bíblia vai dizer que o rei vai promover esses homens ali na província da Babilônia. Eles vão ser promovidos porque foram fiéis. É assim que Deus faz com aqueles que andam em fidelidade na sua presença. Ele guarda, Ele cuida, Ele prepara todas as coisas. Assim que Deus faz com os que não se dobram diante do sistema. Não é porque todos estão se dobrando, não é porque todos estão fazendo que nós temos que fazer também. Mas nós temos sim que fazer a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Fique com esta palavra, guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor possa falar grandemente contigo. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus.